Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero iniciar hoje com vocês uma nova série de mensagens intitulada Siga Jesus no caminho do milagre. Siga Jesus no caminho do milagre. Então, vamos estar meditando nos milagres de Jesus. É extraordinário meditar nas ações poderosas, nos feitos poderosos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Marcos, capítulo 5, versículo 21, é um texto muito conhecido, mas tem tanta riqueza para a gente, é tão bonito esse texto. Diz assim: quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar o seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé curou você. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Enquanto Jesus falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou
andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não se dissesse nada a ninguém e mandou que desse à menina alguma coisa para comer. Que texto extraordinário! A pura leitura desse texto é uma bênção para as nossas vidas, meus amados irmãos. E aqui nós temos nesse texto 4 pessoas sofrendo: Jairo, a mãe da menina, que é a esposa de Jairo, a própria menina de 12 anos, nós não sabemos o nome dela também, e a mulher que sofria de uma hemorragia. 4 pessoas estão sofrendo nesse texto, mas há uma multidão beira do mar da Galileia, desse lago muito grande, e ali multidões se reuniam ao redor de Jesus para serem curadas e libertas e serem acolhidas e amadas pelo Salvador. E esses momentos que antecedem o milagre são sempre momentos que revelam a nossa fraqueza, revelam que nós somos impotentes diante de muitas situações, revelam as nossas frustrações, as nossas muitas tentativas. Então esse momento que antecede o milagre, ele é um momento de muita dor, de muito sofrimento. É um momento em que muitas pessoas pensam em desistir, mas a beleza do texto não está na atitude daquela mulher que toca o manto de Jesus, ou de Jairo aproximar-se e crer em Cristo Jesus. Isso tudo é de uma beleza muito grande, mas o objetivo de todo milagre é revelar quem é Jesus. Esse é o grande objetivo do milagre, e a grande beleza do texto é quem é Jesus, quem revela Jesus, os milagres que ele faz. O que está acontecendo ali revela o caráter, a majestade, a santidade, a onipotência de Cristo Jesus. E é isso que deve estar em nossas vidas quando nós pedimos um milagre para Deus, quando nós buscamos a Deus no meio do sofrimento, da dor, da doença, ou daquilo que, humanamente falando, é impossível. É que Deus revele a sua grandeza, que Cristo seja visto, que Cristo manifeste a sua majestade em nós e na situação que nós estamos. Porque não foi assim que o nosso Senhor Jesus orou lá em João, no capítulo 17. Nós estamos falando na série passada sobre seguindo Jesus no caminho da oração. E uma das orações mais maravilhosas de Jesus aqui ele faz no capítulo 17 de João. Ali está o momento do maior sofrimento já visto na história da humanidade. Aquele que não tem pecado, ele se fez pecado em nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas maldições. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. E antes de tomar todo esse castigo, ele ora dizendo: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Essa é a oração do sofrimento. Essa é a oração que deve estar no momento da dor. Senhor, Pai, glorifica o teu filho, me enche da tua glória, me enche do teu espírito, em meio a toda dor, a todo sofrimento, a toda luta e doença, me enche da tua presença. Senhor, inunda meu coração de ti, do conhecimento do Senhor, da tua paz, da tua vida, porque assim, no meio do sofrimento, eu vou glorificar o Senhor. Esse é o objetivo que deve ter todo cristão diante do sofrimento. Não é simplesmente se ver livre de uma coisa, mas é glorificar a Deus em meio a tudo. É viver, é passar por aquilo que Deus tem para mim e para você, sobre a glória, sobre a graça, sobre o poder, a plenitude do Espírito Santo. E ali está Jesus cercado à beira-mar para destruir as
Testamento, quando Salomão constrói aquele templo, e o próprio Salomão orando a Deus, consagrando aquele templo ao Senhor, ele diz: Senhor, se o teu povo pecar, e se o Senhor vier com as pestes sobre nós, se o teu povo se desviar de ti, e então Deus diz isso para Salomão, diz: olha, quando esse povo não me buscar mais, e eles estiverem banidos dessa cidade, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento de sofrimento é momento de nos voltarmos para Deus, é momento de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação diante do Senhor. E esses momentos que são apenas desastres diante da ótica humana, todo sofrimento é só isso para o ser humano, devem ser momentos maravilhosos de nos voltarmos e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Não importa se seja pessoal, não importa se seja a nossa família, não importa se seja a nossa cidade que esteja passando um momento difícil, ou o país, tudo deve nos voltar a buscar o Senhor, tudo deve nos levar a buscar o Senhor da glória, transformar tudo em oração, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, transformar tudo em oração. E é exatamente isso o que o nosso texto nos mostra. Olha o versículo, o final do versículo 22, vendo Jairo a Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe incessantemente: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Meus irmãos, a grande diferença aqui, e a ênfase do texto, é essa busca pelo Senhor. Jairo vai buscar o Senhor da glória, Jairo vai até onde está Jesus, ele procura Jesus. Aquela mulher que está sofrendo dessa hemorragia vai buscar a Jesus, ela vai até onde Jesus está, e a busca de Deus é o que deve nos levar o sofrimento, buscar o Senhor. E veja o que Jairo faz, ele se prostra. E isso aqui, para os judeus, era uma coisa muito aversiva, principalmente para Jairo. Jairo é o homem mais importante da cidade, falando espiritualmente. É o homem, ele era o chefe da sinagoga, isso é, ele era o líder da sinagoga. Todo ensino saía dele, todo exemplo de vida vinha dele. O cuidado físico com a sinagoga, dos cultos que aconteciam, tudo era responsabilidade de Jairo. Ele era o pastor daquele lugar, daquela comunidade que estava ali. Era ele que lembrava o povo da aliança, era um homem importante. E agora ele chega e se prostra diante de Jesus, ele rende sua vida a Cristo Jesus, ele se entrega diante do Senhor. E os 10 mandamentos vai dizer que você não vai se prostrar diante de outros deuses. Já está reconhecendo que ali está o próprio Messias. Esse estado de se prostrar, de se render, é a atitude de reconhecer a majestade de Cristo Jesus. Ele se prostra e ele se rende diante de Jesus aos seus pés, implorando insistentemente. E o sofrimento deve nos levar a reconhecer, não nos afastar de Deus, mas a nos fazer prostrar ainda mais diante do Senhor. Quantas pessoas, quando estão sofrendo, fogem de Deus? Jairo tem a atitude correta, ainda que tenha demorado, né? Parece que ele esgota todas as possibilidades, no último instante ele vai até Jesus. Mas veja, ele ora ao Senhor, ele implora, ele fala com todo o seu coração, e é isso que nós precisamos fazer. Essa é a oração que nós precisamos ter, essa oração tensa. Quando nós oramos a Deus, nós devemos orar a Deus de todo o nosso coração. Não é aquela oração simplesmente que você até esquece o que disse, ou aquela oração rasa, superficial. Não, é uma oração fervorosa, é uma oração que nasce de um coração contrito, quebrantado, humilhado diante de Deus. Oh, meus irmãos, como o sofrimento é uma bênção na vida do cristão.
Claro, o sofrimento que não é advindo do pecado, que aí advindo do pecado não é bênção alguma. Mas quando o cristão sofre, é uma bênção, é uma bênção. Sua vida de oração, seu conhecimento de Deus, a leitura da palavra, seu coração voltado para Deus. Como diziam os puritanos, ele fica desmamado do mundo, ele perde, o mundo fica cinza para ele, o pecado perde o sabor para ele, e ele se volta inteiramente para Deus. Meus irmãos, quando a gente vê Jó sofrendo daquele jeito, Jó, ele busca Deus, ele chora, ele luta, ele se revolta, ele reclama, ele se debate, ele se desespera, mas ele não deixa Deus. O cristão pode passar por grandes sofrimentos, mas ele não deixa Deus, ele não deixa Deus, ele permanece. Como Jó disse, ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Isso é um cristão falando. Ele está mais vivo, mais fervoroso, mais intenso. Às vezes ele não tem palavras para dizer, apenas lágrimas a derramar diante de Deus. Apenas lágrimas. Mas ele está ali, clamando ao Senhor, buscando o Senhor, entendendo que a boa mão do seu Senhor está sobre ele mesmo. Então ele pode ser agradecido, ele pode em tudo dar graças, ele pode ver a mão bondosa do seu Senhor em toda situação, e com certeza serão momentos de crescimento, de humildade, de conhecimento de Deus, orações fervorosas. Provavelmente as orações mais intensas da sua vida foram no meio do sofrimento, não é verdade? A busca mais profunda de Deus veio no meio do sofrimento. É terrível, não deveria ser assim com a gente, e não pode ser assim. Você deve buscar a Deus em todo o tempo, está debaixo da bênção de Deus, está lá fervoroso buscando o Senhor, mas o nosso coração ele se inclina melhor quando estamos sob o fogo. É como o aço, ele se dobra melhor na fornalha. E assim somos nós da mesma maneira. E o texto diz, depois dessa oração, Jesus foi com ele. Irmãos, não há nada mais poderoso do que isso. Não existe nada mais grandioso do que isso. Jesus foi com ele. Emanuel estava junto com Jairo, indo para sua casa. A vitória é certa. Sua filha vai viver. Se ela estivesse doente ao chegar lá, ela seria curada. Se ela estivesse morta, ela ressuscitaria, porque o Senhor foi com ele. Meus irmãos, o Senhor, quando vai conosco, é certeza da vitória e da salvação. Se o Senhor vai conosco, é a certeza de que qualquer necessidade ou problema será vencido, porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo em todas as coisas. Ele faz que coopere para o nosso bem. Se o Senhor vai conosco, não importa o que vem contra você, não importa, porque o Senhor vai com você. O Senhor está com você, você está com o Senhor, você anda com Ele. Acabou todo o problema. Você é mais do que vencedor. A presença de Cristo está ali. Moisés entende isso, ele diz: Senhor, se o Senhor não vai com Moisés, um anjo vai com vocês. Não, Senhor, não dá. Não, mas é um anjo. Não vai, não dá. Se o Senhor não vai conosco, não podemos sair daqui. Não é a terra, não é a bênção, não é ter uma terra que manda leite e mel. Tem gente que ficaria muito feliz com as bênçãos de Deus sem Deus. Mas o cristão verdadeiro, ele não quer as bênçãos de Deus.
Ele quer o Senhor. Se ele tiver as bênçãos, amém. Se ele não tiver, ele está feliz com a presença do seu Senhor. Meus irmãos, se o Senhor vai com você, não importa o que vem contra você. E é isso que você deve ter no seu coração. O Senhor foi com Jairo. Que isso esteja em você. Que você se pergunte: Deus está comigo. Não como jargão, Deus está comigo. Todo mundo diz isso. Mas essa comunhão, essa aliança, esse compromisso, esse estar junto, esse andar com Deus como Noé, dessa obediência, que não importa as circunstâncias, vou obedecer ao meu Senhor. Ele é o primeiro, Ele é o único na minha vida. Ele está comigo pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, essa é a convicção do milagre, da bênção, da vitória. Acabou. Se Ele vai conosco, você não tem que ter medo de nada. Havia ali uma mulher que padecia de uma hemorragia por 12 anos. Quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher ficou doente. Provavelmente muito nova, quando ela ficou doente. Ela sofria de uma menstruação contínua, de 12 anos. Ela não conseguia ter um ciclo menstrual normal. Ela sangrava por 12 anos. Olhar aquela mulher devia ser uma aparência muito frágil, devia ser uma mulher anêmica, devia ser uma mulher muito sofrida, por muitos motivos. Primeiro porque naquele momento ela tinha que ficar confinada dentro de casa, ela não poderia transitar na rua durante o ciclo menstrual. Então ela estava confinada por todo esse tempo dentro de casa, ela não podia tocar nada e nem ninguém. Tudo que ela tocasse ficava impuro, por causa do estado de menstruação que ela se encontrava. Eram os ritos da lei de Moisés sobre higiene que havia, ok? Então tinha todo um cuidado ali. A mulher não podia trabalhar, a mulher não podia cozinhar, ela não podia varrer a casa, não podia ir para a rua, ela tinha que ficar quietinha durante o seu ciclo menstrual. E aqui você tem essa mulher confinada a isso por 12 anos. 12 anos. Provavelmente ela não conseguiu nutrir casamento, enfim. Havia tanta frustração nessa mulher. Sentia-se inútil. E quanto mais tempo ela está nessa situação, mais desespero está na sua alma. Imagine, eu nunca vou sair dessa condição. Já são 12 anos assim. 12 anos nessa condição. Eu não vou sair disso nunca. Eu vou morrer assim. E eu vou morrer disso. E ela estava tão desesperada nessa situação que ela buscou ajuda em tudo. Ela foi em muitos médicos, fez todas as terapias da época, bebeu todos os chás, garrafadas e remédios, e fez de tudo que ela podia fazer. E ela não melhorava, pelo contrário, ficava cada vez pior. Cada vez pior. Era uma limitação da medicina naquele momento, mas até hoje, talvez tenha sido o caso dela, a endometriose não tem cura. Ela tem tratamento, ela tem controle, mas não há uma cura para isso. E provavelmente é o que essa mulher tinha. Imagina o desespero dessa mulher, de viver assim. Irmãos, quando você passa a estar sob o sofrimento por muito tempo, e aquilo se passam meses, anos, e aquilo vai se prolongando na sua vida, uma desesperança entra no coração da pessoa. A pessoa vai perdendo a sua fé em Deus, e muitas pessoas acabam se ofendendo e se ressentindo de Deus. Porque eu estou nessa situação? Porque eu estou nesse sofrimento? Porque eu tenho essa situação na minha vida? Porque isso me acometeu? E a pessoa começa a se ressentir de Deus, e a tendência é que a fé dessa pessoa
essa mulher, sua alma sangra por 12 anos. Seus relacionamentos estão quebrados, sua vida está limitada, diminuída, um senso profundo, com certeza, de rejeição está sobre ela. E ela vem por trás de Jesus, quando ouve falar de Jesus, e vem por trás, no meio da multidão, arriscando sua própria vida, e toca no manto de Jesus. Provavelmente ela deve, no meio daquele tumulto todo, ela deve ter sido jogada ao chão e ali muito fraca, só tocou no manto de Jesus, porque ela pensava isso. E é interessante o relato, porque esse relato veio dessa mulher. Quando Marcos registra o texto, parece que ele conversa com essa mulher, que é uma testemunha do que aconteceu. Então ele ouve a história da parte dela, porque ele relata aquilo que ela pensava, aquilo que passou no seu coração. Se eu apenas tocar no manto dele, eu ficarei curado. E ali foi o que ela fez. Ela tocou no manto de Jesus, e realmente, instantaneamente, ela ficou curada. Ela sentiu que ficou curada naquele instante. E naquele instante Jesus para e pergunta: quem me tocou? Quem tocou no meu manto? E aí fica todo mundo, mas Senhor, tem dezenas, tem centenas de pessoas aqui espremidas ao nosso redor, e o Senhor está perguntando: quem tocou em você? Ele diz: alguém me tocou e saiu o poder de mim. E ele está procurando quem é. Agora, nesse momento, imagina Jairo, sua filha, ele acabou de dizer, está quase morrendo. E Jairo deve ter entrado em desespero, porque eu acho que Jesus nunca foi numa UPA. Porque não faz sentido, gente. A minha filha está com a pulseira vermelha, é atendimento imediato. Essa senhora aqui, a pulseira dela é verde, ela está doente, mas ela está doente há 12 anos, um dia mais, um dia menos. Não vai matar ela. O que é que Jesus está fazendo, parando e dando atenção a essa mulher? Você tem o homem mais importante da cidade, Jairo, e você tem a mulher que sofre de uma menstruação contínua por 12 anos. Quem você vai atender primeiro? A criança está morrendo, a mulher sofre, mas há 12 anos. Ela pode aguentar até a volta, né? Vai lá, cura, volta, conversa com ela. Aguarda aqui na volta e te cura. Não, ele parou, coitado de Jairo. E às vezes a gente não fica assim: Jesus, por que você está demorando? Tem gente que tem um probleminha e está lá recebendo a cura, a bênção, ouve a resposta da oração, e eu estou aqui com a pulseira vermelha, de novo a pulseira vermelha, e não tem resposta. Senhor, eu preciso agora, é imediato, eu não tenho mais como esperar, não, a situação não tem como, e você não vê a resposta. Já deve ter ficado desesperado, e às vezes a gente faz isso também. A gente fica na mesma situação, dizendo: Senhor, por que o Senhor não responde? Senhor, por que o Senhor não me responde? Por um lado, essa mulher que está tentando vários tratamentos deveria estar orando: Senhor, por que o Senhor não me responde? Eu tenho 12 anos que estou assim, há 12 anos eu sofro, Senhor. E de outro lado tem Jairo, uma filha na iminência de morrer. Senhor, eu preciso da sua presença na minha casa agora, Senhor. Não dá para esperar mais nem um minuto. E você vê Jesus, ele para e dá atenção a essa mulher, e ouve a história dela. Ela conta para ele toda a verdade. Filha, abre o seu coração. O que aconteceu? Senhor, quando eu tinha tal idade, já cai do outro lado lá. Já coitado, já desesperado do outro lado. E a amiga começa a contar a história para ele, e dizer:
falou: Senhor, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo. Sabe aquele médico que tem ali na esquina? Eu falei, e o outro também fui. Tipo aquele pessoal da roça que fica contando a coisa, e vai. E Jesus está me ouvindo. Coitado de Jairo. Jairo devia estar desesperado. Mas Jesus dá atenção àquela mulher. O Evangelho é extraordinário, irmãos. Porque o Evangelho dá atenção às pessoas desprezadas da sociedade, às pessoas que estão sofrendo, a mulher imunda, que ninguém dá nada por ela, que não deveria estar na rua, naquele lugar. Era assim que o povo tratava aquela mulher e todas elas que estavam no seu ciclo menstrual. Então, nessa situação, e Jesus sabendo o que estava acontecendo, dá toda a atenção para aquela mulher. Que graça, que bondade, que misericórdia, como Jesus tira a mulher do chão e coloca a mulher no meio da multidão para ouvir o que ela tem para dizer. Você pode orar, você pode falar com Deus, você pode abrir o seu coração para Jesus, Ele vai ouvir você. Não importa o que seja, não importa se você é desprezado, rejeitado, Ele vai ouvir você. Ele não vai tratar você como todo mundo trata. Ele não vai agir com você como todo mundo age. Ele vai agir com você em amor, em misericórdia. Porque Jesus não está preocupado simplesmente que aquela mulher seja curada. Ele está preocupado se aquela mulher vai ser salva. E é esse o ponto do texto. É que aquela mulher não apenas foi livre daquela doença, mas ela foi salva em Cristo Jesus. Então Jesus dá toda a atenção para ela. Toda a atenção para ela. E quando ela acaba de contar a sua história, e Jesus então está dizendo para ela: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Enquanto Jesus está conversando com ela, vem alguém da família de Jairo. E de Jairo: tua filha. Por que você está incomodando Jesus? A pessoa que fala não sabe quem está ali. Agora, o que me impressiona é esse aqui, versículo 36. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, creia somente. Jesus ignorou a morte. Quem pode fazer isso? Quem pode ignorar a morte? Para Jesus não importa se está doente ou qual seja a doença. Jesus, nós temos pressa. Ele não precisa ter pressa, porque curar, ressuscitar é a mesma coisa. Não há diferença para o Senhor. Para nós há toda a diferença, mas para Ele não. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono de tudo, Ele é a vida. E não importa se a morte chegou, a vida está ali. O Senhor da glória está ali. E Ele vai dizer para Jairo, Ele ignora totalmente a informação. E Ele diz: Jairo, não temas, creia somente. Jairo já está às lágrimas, aos prantos, sua filhinha morreu. Ele está chorando. E Jesus olha para ele e diz: não tenha medo. E é isso que Deus diz para mim e para você. Irmão, se o Senhor vai com você, não tenha medo. Não importa o que seja, não tenha medo. Se Jesus está com você, não tenha medo. Sua presença, sua graça está com você, não tenha medo. Creia somente. Creia. Confia nele, entrega seu coração para Ele. Ele está ali, Ele não vai te deixar. Ele é onipotente. Não há morte, não há doença que Ele não possa vencer. Creia somente, creia. E vai para a casa de Jairo. E quando ele chega lá, tem aquele alvoroço, mas ele deixa todo mundo para trás. A multidão, eles
só Pedro, Tiago e João. E Jairo vai junto com ele. Quando ele chega lá, tem um alvoroço. E aquele pessoal está chorando alto, gritando, aquele alvoroço, aquela algazarra. E Jesus entra. Eu acho tremenda essa pergunta de Jesus. No versículo 39, por que todo esse alvoroço lá dentro? Às vezes Jesus fica perguntando isso para a gente. Por que você está desse jeito? Por que você está aos gritos? Por que você está arrancando os cabelos? Por que você está desesperado? Você não crê em mim, não? Não sou eu o Senhor de tudo? Não estou dizendo para você, não tenha medo. Esse é o mandamento que mais se repete na Bíblia. Não tenha medo. E não tenha medo não como uma expressão positivista. Olha, tem coragem, você pode. Não, não tenha medo, porque eu sou Deus. Porque eu estou contigo. Eu sou onipotente. Você não pode nada, mas eu posso tudo. Não tenha medo. Ele não está dizendo tem autoestima. Não. Você não tenha medo. Porque eu estou com você. Você não pode. Mas para mim nada é difícil nem impossível. E às vezes a gente está lamentando, alvoroço total, agitado, descabelado, chorando aos prantos. Jesus está olhando para você. Eu pensei que eu estava com você. E por que você está assim, se descabelando do jeito? A gente perde a consciência da presença de Deus. A gente perde a consciência de quem Ele é. E a gente perde a consciência que Ele está conosco. Por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando a gente perde isso, a gente se descabela. Quando a gente perde isso, a gente se alvoroça. O nosso coração se agita. E a gente chora e grita. E Jesus está te perguntando, por que esse alvoroço? Por que você está fazendo isso? Por que você está agindo assim? O que os não crentes vão pensar de você? Você não tem Deus. É isso que os não crentes vão pensar de você. Você não tem Deus. Você está desse jeito. Você não tem fé, você não confia. Porque você está murmurando. Porque você está reclamando. Porque você está puxando os cabelos da cabeça. Você está fazendo isso. Meus irmãos, creia somente. Não tenha medo. E não ter medo é não ficar nesse alvoroço, nesse lamento, nessa agitação. Porque ela está dormindo, ela não morreu. E todo mundo riu de Jesus. Essa gente que está chorando e que imediatamente ri, que está lamentando e imediatamente ri, eles eram pagos para chorar. Tinha isso no Brasil antigamente, muito antigamente tinha isso. Era os lamentadores, né, os pranteadores. Eles eram pagos, eles iam para o enterro para chorar pelo morto. Então eles faziam aqueles lamentos e tudo. E esse povo está justamente aqui. Quando Jesus diz isso, todo mundo começa a rir. Jesus manda todo mundo sair. Vem com a mãe, Jairo, os discípulos, e entra no quarto onde a menina está. E diz carinhosamente para ela, querida, levanta. Ou em outras palavras, diz, querida, bom dia. Que significa talita cumi. É uma expressão bem carinhosa, como se uma mãe estivesse acordando a filha de manhã cedo, ou um pai estivesse acordando o filho de manhã cedo. Querido, acorda, amor. Quem é Jesus? O soberano, o todo-poderoso. A morte lhe obedece, as doenças lhe obedecem. Meu irmão amado, não é um milagre apenas, mas é o conhecimento de Deus, é a salvação em Cristo,
é que quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Quanto mais você conhece a Deus, mais você descansa, porque você sabe que ali está o Deus Todo-Poderoso e não há nada difícil para Ele. O que Ele precisa dizer? Querida, levante. Jesus ressuscitar uma pessoa é a mesma coisa que acordar uma pessoa. Ele é a vida, querido. Ele é a vida. Não há nada difícil para o nosso Senhor. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Todo-Poderoso. Que você possa repousar sua alma nele, na dor, no sofrimento, que seu coração se encha de adoração a Ele. Ainda que aos seus olhos pareça demorado, e quando o desespero bater no seu coração, e aquele alvoroço entrar na sua alma, não olhe para a doença, para a morte iminente, para o tempo de sofrimento que você tem. Olhe para Ele, não tenha medo e confia nele, creia somente. Quanto mais você olha para Ele, mais o seu coração descansa nele. Volte para esse texto. Senhor, aqui está a minha luta, a minha doença, a minha aflição, o meu sofrimento. Mas o Senhor disse para aquela menina: querida, acorda. E o Senhor é o Todo-Poderoso e pode, com uma só palavra, dar fim a todos os problemas e todo o sofrimento que eu estou passando. Venha até mim, Senhor. E se o Senhor demorar, ao meu ver, vou continuar a te louvar, até que a tua mão repouse sobre a minha alma, sobre a minha vida. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, meu amado irmão, e busque ao Senhor.